O Agrootimista hoje recebe Henrique Magalhães, diretor executivo da Já, uma empresa que se propõe a fazer a conexão do produtor com o mercado, numa região que não se imaginava, na década de 80, que o Nordeste se tornaria esse grande polo de produção de grãos, o Matopiba, que une Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, nós vamos ver como está essa realidade de produção de grãos e qual é a importância para a cadeia, já que o Ceará tem uma participação importante na agroindústria, na avicultura, na suinocultura, fábrica de ração, tantos segmentos. Né? Então, muito obrigado, Henrique, que é um cearense. Essa é uma característica do cearense, de buscar riqueza. Aonde há desenvolvimento, tem sempre um cearense por lá. Né? E o Henrique, como cearense, está lá em Balsas, no Maranhão, participando desse processo de desenvolvimento da produção de grãos. Como é que tem sido lá em Balsas, Henrique? Bom, primeiro, Carlos, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Otimista. Quanto mais espaço nós tivermos na televisão, nos meios de comunicação, programas dessa qualidade, com certeza o Brasil vai avançar mais rápido. Então, obrigado pela oportunidade. O agro, o Matopiba, ele vem se consolidando, já se consolidou como um celeiro de produção de grãos e com um grande potencial de crescimento. É daquelas que a gente fala de fronteiras agrícolas aí que o Brasil tem. E essa revolução, ela foi, vamos dividir assim, podemos colocar em 3 passos. Primeiro foi o desenvolvimento de sementes, que nós estamos falando de tecnologia. No começo, eram plantadas sementes, não com a característica da nossa solo, do nosso clima. Então isso aí foi muito importante, o desenvolvimento de sementes que pudesse aguentar esse estresse hídrico. Tanto é que a gente vê uma expansão no Maranhão do sul para o norte. O próprio Piauí também vem do sul para o norte. O próprio cabe Ceará... um destaque aí, eu queria destacar o papel da Embrapa e que o Brasil fez produzir grãos no Cerrado, que não era o solo mais adequado, não se imaginava, não estava no radar que daria tão boas produtividades e que se sustentaria não mais como uma fronteira, agora já como um polo consolidado, já em expansão. E para esses polos se expandirem, sempre precisa daquele desbravador. Sim. Que é o que a gente vê muito na região, o povo do sul, que tem essa coragem, como cearense também. E o segundo passo nesse desenvolvimento, depois da semente, foi o solo, cuidado com o solo, plantio direto. Você combinar culturas, sair de uma cultura da soja, entrar com milho, combinado com braquiária, para você ter uma melhor, possibilitar melhor o crescimento das raízes, mais sólido, um crescimento mais forte, mais sólido. Então, primeiro vem a semente, a Embrapa, outros institutos, depois vem o plantio direto. E hoje, o grande desafio ele está em quê? Na logística, no armazenagem. Então, é esse salto que todo Matopiba vem investindo, crescendo. Faz parte do desenvolvimento, que é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Sim. Só vem logística quando tem volume. Isso. E só aumenta o volume se vier a logística. Aí são os nossos desafios, né? Desafios novos, né? Novos estágios do desenvolvimento. Mas, e agora, por último, a questão da inteligência artificial. Ela está presente, ela vem forte. A gente pode colocar assim que a inteligência artificial é esse novo trator, essa nova força do campo, de você saber plantar no momento certo, na condição mais apropriada, ter aquele tratamento do solo da maneira mais adequada, e tudo isso a IA vem nos auxiliar e está contribuindo bastante. Eu acho que tem a Transnordestina, como é para esse assunto da logística, como é que ela está sendo percebida lá na base pelos produtores? Gera uma grande expectativa, né? Quanto mais rápido ela sair, quanto mais vias férreas, essas interligações de vias férreas para esses polos produtivos, levando para os portos, isso é fundamental para o crescimento do Brasil e consolidação no mercado mundial. Você vê como o Brasil vem se destacando, né? Na questão de exportação. Apesar de nós sermos o 4º maior produtor
de grãos, atrás aí de China, Estados Unidos e Índia, mas nós somos um dos principais exportadores, né? Então, por conta disso, você já observa que as novas tecnologias, muitas delas estão nascendo no Brasil. Então, há um investimento muito forte e o Brasil tem toda a condição climática, de solo, áreas de expansão, né, de uma forma inteligente, para a gente se consolidar e crescer muito mais nesse mercado. Eu vejo que a possibilidade de uma migração das cadeias produtivas para conquistar o mundo, a logística que o Nordeste tem, veja que agora tem fatos novos, o Brasil passou os Estados Unidos na produção de carne, né? Sim. Já estamos muito bem posicionados com 20% da produção mundial de algodão. Soja e milho nem se fala do crescimento. Como é que é o entusiasmo da região hoje com o etanol? Para a gente, a Impasa, ela foi um grande fomentador, não só do crescimento da produção. A Impasa está operando aí tem pouco mais de um ano, mas você já vê a força com que ela chegou, impactou em toda a região, porque ela nos trouxe segurança ao produtor. Eu sei quem tem, que está ali do lado, que pode comprar o grão. Tanto é que o sorgo vem crescendo muito forte na produção de grãos, justamente por isso, justamente pelas usinas, né, de álcool. No Nordeste, a primeira que veio para o Nordeste, se não me engano, foi a Pindorama, em Alagoas. E ela gera aí em torno, necessita de 75 mil toneladas. Só para você ver o tamanho da Impasa. A Impasa chegou com um impacto de uma necessidade de 2 milhões de toneladas. Então é uma coisa assim absurda. Não só em Balsas, em todo o Nordeste. Todo o Nordeste, porque ela recentemente agora ela está inaugurando na Bahia, né, e já, salvo engano, já vai para a 10ª unidade, mais uma unidade que eles vão começar a construir no Mato Grosso. Iniciou no Paraguai, as 2 primeiras foram no Paraguai, depois veio para o Brasil e vem se consolidando fortemente nesse mercado de produção de álcool. E não só a produção de álcool, né? Porque tem o DDG, que é um subproduto que ajuda Que compete com a soja, né? Isso. Nós vemos que os números são impressionantes, que 20% da produção de milho vai para a produção de etanol, né? Sim. Tinha uma expectativa de que houvesse até um aumento no preço do milho, mas o que houve é que houve uma diminuição da exportação muito grande. Acho que vai retomar e vai expandir a produção de milho. Mas muito bom, concluímos aqui o primeiro bloco tendo essa visão geral do Matopiba e vamos agora aprofundar quais são as oportunidades que temos lá. Até já! Estamos de volta com Henrique Magalhães, diretor executivo da JAR, uma empresa que se propõe a fazer essa conexão do produtor com o mercado e compreendendo melhor o Matopiba, né? Uma região que se consolidou com o novo polo de grãos do Brasil. E a gente sempre tem, o Ceará, nós nascemos da produção de grãos, nós tínhamos até bem pouco tempo o milho como o principal produto nosso e estamos migrando para uma agricultura de mais alto valor agregado, mas grãos é o combustível que o Brasil é competitivo internacionalmente e que impulsiona as cadeias produtivas. Então, para o Ceará faz toda a diferença, mudou tudo para a avicultura, para a suinocultura, essa realidade da competitividade de grãos internacional que tem em Matopiba. Compreender isso e compreender que uma logística nova se aproxima com a Transnordestina e que o Porto do Pecém pode se tornar um exportador de grãos, isso muda a pecuária do nosso estado. Então, compreendendo isso, compreendendo a realidade do produtor lá, nós podemos ir tendo uma visão estratégica do que pode acontecer e das possibilidades para o nosso futuro. Henrique, dentro dessa realidade lá, a automação tem sido hoje um combustível desse desenvolvimento, tem cada vez mais dificuldade de mão de obra no campo. Os produtores, com a mudança climática, têm sempre uma janela menor para produzir. E o que é que tem acontecido? Você também que vem desse setor, conhece bem
todo o equipamento usado em agricultura. O que é que tem acontecido lá? A potência dos tratores são maiores? Qual é essa realidade do que tem acontecido? Bom, interessante. O primeiro impacto que eu senti quando eu cheguei na região, a questão do tamanho de propriedade, né? As propriedades lá, 1.000, 2.000 hectares, são consideradas pequenas. Nós temos produtores que plantam mais de 100.000 hectares. Então é uma realidade totalmente diferente. Então, de acordo com cada solo, cada relevo, você precisa adequar o teu equipamento de forma que você faça o trabalho mais rápido possível. Então, para isso a gente precisa de tecnologia, precisa de equipamentos com mais potência, com mais tecnologia, maior precisão. Então, hoje, desde a preparação do solo, que é fundamental você utilizar os equipamentos mais modernos para deixar o solo descompactado, na medida certa, correção do solo, com calcário, com fertilizantes, com o gesso. Então, tudo isso, para ter essa informação, você precisa de tecnologia. Então, não adianta você tirar só uma amostra de um determinado local. Você tem diferenças de solo em talhões absurdas. Então, você tem que fazer o plantio de forma que você faça uma distribuição adequada para cada faixa de terra. E a distribuição adequada só é possível você utilizando satélite e equipamentos com tecnologia para você mapear todo o solo e fazer a distribuição correta. Então, começa por aí, preparo do solo. Então, inclusive, tem equipamentos modernos que nós estamos trazendo da Finlândia que faz a incorporação da mata ao solo, sem precisar remover toda a parte. A parte forte do solo é a parte superior. É onde a decomposição das folhas, da madeira, vai deixando aquela matéria orgânica. Se você é o mesmo princípio do plantio direto para a mata, né? Sim, porque quando você abre... O plantio direto você reincorpora a matéria seca no solo. Isso. E com esse mecanismo você pega a mata e incorpora ao solo. Incorpora. Porque tem uma deficiência de matéria orgânica grave, né? E preservando a força da terra. Porque esse equipamento, ele não retira a parte superior do solo. A mata toda que está ali, ela tritura e joga para debaixo. Sim. Se tiver pedra, ela tritura e joga para debaixo. Sim. Então, é tecnologia que ainda não está sendo utilizada no Brasil, que vai ser utilizada. Quanto custa o desmatamento por hectare? Eu não tenho essa informação, assim, Carlos, para te dizer. Mas o que eu posso te afirmar é que é um caminho irreversível a tecnologia. Quando você fala da janela, dessas condições climáticas que a gente vem sofrendo, mudanças constantes, quando abre uma janela de plantio, você tem que plantar na umidade correta do solo. Qual é a data lá em Balsas da janela de plantio? Para você ter uma ideia, nós temos duas regiões lá, Batavo, principalmente a Batavo, que é uma região que chove mais, e ela começa mais cedo, porque ela está bem próxima ao Tocantins. Então ela começa em outubro, normalmente começa em outubro. Mas, em regra geral, é ali final de outubro, começo de novembro. Esse ano atrasou um pouco, mas felizmente atrasou, mas está regular o ciclo de chuva, porque às vezes começa cedo e tem um veranico maior. Aí você tem que acertar também no tipo da semente. Porque a semente, ela tem ciclos. Então, eu tenho uma semente de soja que ela pode ter um ciclo de 125 dias e posso ter uma com 100 dias. Só que a de 100 dias, ela aguenta pouco estresse hídrico. Certo. Aí, por isso que alguns plantam com um intervalo maior. Então, são detalhes que a agricultura, para você ter um desempenho melhor, você tem que usar tecnologia, você tem que utilizar equipamentos que plantem rápido. Tanto plante como colhe. Então, deu a umidade. Você tem uma faixa grande para plantar. Quanto maior for a tua plantadeira, mais linhas ela tiver, mais rápido você vai conseguir fazer, plantar no momento certo. Porque a diferença de um dia no plantio, ele cai a produtividade absurda. Como é que está a irrigação? Tem crescido na região? Crescendo. Lá nós estamos ainda engateando, vamos dizer assim, comparativamente à Bahia, que a Bahia se utiliza muito de pivô. Você vê que a Bahia ela cresceu muito rápido também por conta da distribuição correta da água
e você consegue trabalhar com 3 ciclos de plantio. O Maranhão e o Piauí vêm avançando, mas ainda tem muito espaço para crescer. Sim. Nessa área. Hoje, quantos por cento da produção seria irrigado na região? Você tem uma ideia? Não, irrigado ainda está muito baixo, muito baixo. Eu não tenho esse número. Mas vai crescer, até porque o Maranhão ele tem muita água. Tem muita água. Muita Você água. vê, o Brasil tem 8 milhões, está indo para 10 milhões de hectares irrigados e tem um potencial para irrigar 55 milhões. Isso. E em grãos não se imaginou nunca irrigado, né? Sempre se caminhou para uma região que fosse mais propícia, com menor risco. Mas hoje a irrigação cresce de forma acelerada e acho que vai chegar lá com muita força, porque tem água, o Maranhão tem água. O Maranhão tem água e o Piauí tem água no subsolo. Sim, Porque a Bahia cresceu com a água do subsolo. sim, Que é também o Piauí vai se consolidar muito fortemente nesse mercado. certo. Vai ser uma das áreas com melhor produtividade do Brasil. Piauí, na minha visão, tem todo esse potencial. Pela questão da altitude, do relevo, do tipo de solo. Agora tem um investimento muito longo ainda até Sim. você fazer esse solo. Então, chegamos ao final do segundo bloco, até já, vamos voltar falando agora sobre o mercado, sobre como pensa o produtor e como é que tem se expandido a região do Mato Piba, aqui especificamente Balsa. Até já! De volta com Henrique Magalhães, diretor executivo da AJA, uma empresa que se propõe a fazer a conexão da produção do produtor com o mercado. E é exatamente nesse bloco que nós vamos tratar, para a gente entender um pouco como é que tem funcionado esse mercado. O que é produzido lá vai para onde? Quais são os segmentos que compram? O que é que tem acontecido? Como pensa o produtor? Ele vende toda a safra no final ou ele armazena para vender na entre-safra? Como é que, fale um pouco para nós, Henrique, como é que o mercado tem funcionado de grãos na região? O investimento na área de armazenagem vem crescendo e é um ponto importantíssimo para você garantir a qualidade do grão. É uma necessidade do mercado, porque você não consegue, vamos dizer assim, levar todo esse grão produzido de imediato, não tem como escoar. Tanto é que na composição de preço tem a questão do prêmio, né, que é pago fora do Brasil na soja, com relação exatamente, está atrelado exatamente à logística. Então, quando a gente tem deficiência nos portos ou na logística de transporte, é difícil acontecer, mas acontece. Nós somos penalizados com prêmios negativos na formação do preço do soja. Então, é muito importante. Quando a gente vê todo o potencial que o Brasil tem só na área de armazenagem, é uma coisa absurda. Porque se tu tem onde armazenar, tu vai garantir preço melhor. O produtor hoje ele tem essa dificuldade. E por conta disso vem se investindo bastante nessa questão de armazenagem. Porque você controla melhor a distribuição do grão. Isso é importante. E também garante uma segurança maior ao mercado, ao que depende desse grão, as indústrias. Então, quanto mais segurança a gente der a esse mercado, melhor para toda a cadeia. Você vê o potencial do Porto do Pecém. A gente com a linha férrea ativa do Pecém a Caxias, que é um grande polo produtor hoje de grãos do Maranhão, esse grão, ao invés de... Qual é a distância de Balsas para Caxias? Balsas para Caxias está em torno de 500 quilômetros. 450, 500 quilômetros nessa faixa. Mas nessa parte de cima do Maranhão, já se produz muito grãos. Então esses grãos, a logística para chegar no Porto de Itaqui é muito ruim. Porque para você chegar no Porto de Itaqui, você tem 200 quilômetros de BR, faixa única. Aí eles estão em obra lá há vários anos, tentando melhorar. Isso aí dificulta muito, atrasa muito. Então, se eu tenho uma logística para o Porto do Pecém, de via férrea, partindo de Caxias, você vai ter um ganho logístico absurdo. Porque o Ceará é muito forte em calcário. Então, se você leva o grão e traz o calcário, isso é o ideal para o ciclo, né?
Você tem que estabelecer uma logística. Houve um estudo anos atrás da JICA, uma agência japonesa de desenvolvimento, que ela fez um estudo para o PECEM e ela, lá atrás, imaginou que em 2025, exatamente o ano que nós estamos, PECEM seria um polo exportador de grãos, vindo grão por trem e voltando com um polo de fertilizantes que seria feito no PECEM. Essa visão, nós já temos um dos maiores fornecedores hoje de fertilizantes para de fruticultura e tudo, ela está em PECEM. Importa e traz vários produtos. Acho que a Transnordestina se consolidando e esse polo, esse ramal avançando, né, nós vamos ver isso se consolidar. Mas nós temos vários tipos de produtor. Tem um produtor que ele não tem estrutura e não vai fazer armazenagem para consolidar, porque não tem nem giro para segurar a safra. Então ele fez a safra já com a expectativa de vender logo depois da safra. E como é que tem quem são os grandes players do mercado, os grandes compradores? Você falava agora há pouco que só a Impasa vai comprar 2 milhões de grãos. Sim. Veja que isso caminha para 6% da produção de grãos, num negócio que nem existia. Sim. A avicultura é outra cadeia muito importante, que compra no Nordeste inteiro. Fábrica de ração. Existe qual é a tendência dessas empresas estarem com centrais de compra e com armazenagem lá na produção, ou eles compram durante a safra para armazenar no destino final? O ideal para o produtor, esse pequeno produtor, vamos dizer assim, que não tem essa capacidade de investimento, é ele ter uma empresa que proporcione para ele essa logística, já casado com quem vai comprar. Estabelecer canais onde a produção dele já esteja garantida, de forma que produziu, carregue e já leve. Isso é importantíssimo até que a gente tenha esse mercado de armazenagem consolidado. Quanto mais rápido, quanto mais bem estruturado nós tivermos nessa questão, melhor. A questão da rastreabilidade, né, do grão, isso é um outro ponto que vai crescer bastante, que vai dar segurança às indústrias. Então é onde nós nos propomos a trabalhar para, não só a JAAGRO está nesse segmento, como várias outras empresas já atuam nesse segmento com essa visão, para dar essa segurança ao produtor e à indústria. Sim. Essa conexão do mercado ela é sempre muito importante. Eu estive no Paraná há pouco tempo e vejo que a cadeia é toda integrada, né? Tem um trabalho muito forte dessa integração da cadeia. E muitos pensaram em verticalizar, mas é outro negócio. Então, eu acho que a profissionalização do produtor, ele tem garantido essa produtividade e um uso de tecnologia intensivo que alimenta a agroindústria e o desenvolvimento da região. Então, quais são, assim, olhando aí para 5 anos para frente, quais são 3 desafios que você imagina da expansão desse polo de produção? Eu vejo assim, o principal aí nós temos a logística. A principal logística. A logística, sem dúvida, é a principal. O segundo é nessa entrada do profissionalismo mais forte no campo, é você acessar recursos, o financiamento da operação, porque é uma operação que envolve muito dinheiro. Então você tem que dar segurança também a quem está emprestando. Então eu acredito que vai ter uma mudança forte nessa área, porque com o profissionalismo vai gerar mais plays no sentido de colocar recursos, que esses recursos virão através de fundos de investimento focado no agro. Eu acredito muito nesse crescimento. E o outro ponto, eu acredito muito no associativismo, do produtor ele valorizar mais a sua classe, ele se integrar mais à sua classe. Porque quando ele se integra a uma classe, ele se torna mais forte. Eu acho que esse ponto ainda nós estamos ainda assim, dependendo de muitas mudanças, Sim. que vai envolver articulações políticas, agências como a DAGRE e outros institutos, que a gente tem que fomentar essa questão. Então, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado, Henrique. Obrigado a você que participou conosco aqui do programa e até o nosso próximo Agroatimista.